Bem, não quero tomar remédio de pressão, acho que dá para fazer outras coisas, algum remédio natural. E aí eu vou falar um pouco dessa realidade, porque isso é muito comum de acontecer no consultório, né? Eu sou neurocirurgião, mas claramente eu atendo muita gente da terceira idade, né? Que até a maioria de vocês é esse público, né? Acima de 60 anos de idade. Às vezes porque tem um problema na coluna, às vezes teve um achado no exame de um tumor benigno, às vezes eles passam por mim. E na hora que eu vou fazendo a investigação e conversando, óbvio que eu pergunto saúde como um todo e falo sobre pressão. Aí muitos falam isso. Ah, Júlio, eu cheguei a ter uma pressão alta, mas aí depois eu parei o remédio. E quando às vezes você mede ou quando ele vem com relata as pressões altas, né? Eles não querem tomar remédio, acham que o remédio faz mal, acham, às vezes médico passa remédio demais, tem muita coisa natural. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que acontece com a pressão alta e por que os remédios eles funcionam, são tão prescritos, né? Primeira coisa que você tem que entender é que realmente a gente está vivendo, né, uma epidemia de pressão alta por vários fatores, né? Tem um fator genético, tem um fator do envelhecimento da população, tem um fator alimentar, tem a questão do sobrepeso que a gente está vivendo, né? Então, realmente, esse cenário ele existe, né? E aí, quando a gente olha para os estudos, pesquisas sendo feitas, né? O que a gente percebe? Que a pressão alta, de forma crônica, durante toda uma vida, ele vai acarretar um aumento significativo na chance de você ter um AVC, de você ter um infarto, de você ter uma estenose da carótida, que pode gerar um êmbolo, uma série de problemas. E aí as pesquisas vão muito nesse sentido, eles começam a comparar dois grupos. Raramente você tem uma pesquisa que também não envolve fator comportamental. Como assim, Júlio? Orientar, nutricionista, porque esse é um fator muito relevante e uma vez que a pessoa descobre que ela tem uma pressão alta, isso vai ser necessário ser feito. Claro que nem todo mundo obedece e cumpre e consegue às vezes perder peso. Então, às vezes, é uma luta muito comum. Todo mundo que aí eu brinco com meus pacientes, como eu sou gordinho também, a pessoa fica à vontade comigo. A gente sabe que às vezes, né, quem tem o sobrepeso é uma luta de uma vida inteira. Às vezes emagrece, às vezes engorda e fica nisso, porque, óbvio, tem uma tendência genética, tem muita coisa no cérebro, a relação com comida, o prazer que tem, e não é fácil para muita gente. Claro que tem pessoas que têm uma facilidade melhor, tem gente que consegue cumprir uma regra, mas fato é, quando a gente analisa grupos populacionais, quando a gente vê os estudos controlados feitos dessa maneira, se percebe que tratando a pressão com remédio, a maioria dos remédios que a gente tem aí são remédios muito antigos, que já tem décadas de uso, comprovadamente a pessoa vive mais, vai ter menos AVC, vai ter menos infarto. Então, se existe uma doença na medicina que foi muito estudada, se chama pressão alta. E aí, às vezes, a pessoa, por um preconceito, por não entender direito o funcionamento, ela acredita que o médico está passando remédio desnecessário, que passou rápido demais, que ela vai conseguir sozinha. E muitas vezes essa pessoa está passando anos nessa luta, achando que vai conseguir controlar a pressão com medidas naturais e às vezes não vai conseguir e vai aumentar a chance dela de ter um infarto AVC. O que é que eu digo para todo meu paciente? Claro que é muito melhor você não usar remédio, óbvio. Não tem necessidade de você usar remédio caso não seja necessário. Esse é o grande porém. Porque muita gente acha que não é necessário o remédio dela. Deus é que sabe por quê. Da cabeça dela, com a pressão alta, peso descontrolado, às vezes açúcar descontrolado, e não quer tomar os remédios achando que ela vai conseguir controlar com medidas comportamentais, às vezes não vai conseguir. E aí ela vai passar anos nessa luta, anos com a pressão alta, e vai adiantar o tempo de vida, ou vai adiantar a chance dela ter um AVC, de ter um infarto. Até a idade que isso vai acontecer, né? Naturalmente, todo mundo se viver muito tempo, pode acontecer um problema cardíaco, um AVC e tal, mas isso vai acontecer de forma mais precoce. Então, assim, não deixe de tomar seu remédio de pressão. Não tenha medo de tomar remédio de pressão. Não tenha medo das consequências do remédio de pressão, porque na balança, o benefício de você tomar seu remédio direitinho é muito maior do que qualquer risco que qualquer remédio vai causar. Tá bom? Pressão arterial é uma das áreas mais estudadas na medicina. Ah, Júlio, tem dúvida? Bote no Google, você vai encontrar estudos. Nem dá para citar aqui que é uma lista tão grande de trabalhos, né? Isso são trabalhos de décadas atrás, né? Acompanhamento de muito tempo. Tem paciente que fala comigo, ah, Júlio, mas eu tomar muitos anos, esse remédio vai me prejudicar? Não, os trabalhos são feitos desse jeito, né? Quem tem tendência, quem tem a pressão alta, quem tem esse fator de risco, não vai conseguir resolver sem remédio. E vai precisar do remédio, e isso vai fazer ela viver mais do que comprovado cientificamente, tá bom? Espero que tenha ajudado.